Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aos seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que acabamos de ler, pela verdade incontroversa do Senhor nestes versículos que, ó Deus, são para nós alimento espiritual. Nesse momento, ó Deus, quando desejosos de ouvir a sua voz, partiremos para a exposição dele, nós pedimos a ajuda do teu Espírito, para não apenas compreendermos o texto, mas aplicá-lo às nossas vidas para a glória do seu nome. Sê conosco nesse momento, a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Este é o culto da ressurreição. E por que nós fazemos menção de forma tão enfática à ressurreição de Jesus? A razão é muito simples. A ressurreição de Cristo é um fato, isso mesmo, um fato central na fé cristã. Ela é tão importante quanto a encarnação, o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte. O reverendo Hernandes Dias Lopes,
certa vez comentou o seguinte: a história da Páscoa não termina num funeral, mas numa festa. O túmulo está vazio e foi aberto de dentro para fora. É interessante, meus irmãos, porque muito embora, às vezes, a ressurreição de Cristo tenha sido tão duramente, impiedosamente atacada pelos céticos ao longo da história, o nosso Senhor ressuscitou. E é assim que nós cremos. Calvino chegou a afirmar que não existe cristianismo sem a ressurreição do Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, afirma ele, a sepultura não é o nosso destino final. Porque Jesus Cristo ressuscitou, disse Calvino, a morte não tem a última palavra a nosso respeito. Sem ressurreição não há esperança, tudo se resume ao aqui e ao agora. E se isso for verdade, a nossa vida não tem sentido e nós estamos perdidos. Mas é interessante também quando nós observamos a palavra de Deus e percebemos como Paulo aborda esta esperança de todo crente que vai para além da nossa existência aqui, quando em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Meus irmãos, se por um lado existem muitas pessoas que advogam crer em pseudo-divindades, se existem muitas religiões que hoje adoram a líderes que morreram e permaneceram mortos, o cristianismo adora um Deus que se encarnou por amor, que de fato morreu, mas que também ressuscitou, que de fato foi pendurado na cruz do madeiro, mas que não permaneceu nela. É verdade que foi colocado num túmulo, mas não permaneceu ali naquele túmulo. As verdades incontroversas do Evangelho, o sofrimento e a morte de Cristo, são tão reais quanto a sua ressurreição. Nós adoramos a um Deus que não ficou pendurado na cruz ou preso num túmulo, mas está hoje no trono de glória e dirige a história do mundo. E é justamente, irmãos, por ser algo tão importante, que nessa manhã eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância da ressurreição. Algo que nos parece tão claro, algo que pela fé nós recebemos do coração e nos alegramos com a esperança que a ressurreição de Cristo nos traz a nossa própria vida eterna, mas que em muitos momentos da história foi duramente atacado. Existem correntes teológicas liberais que advogam que a ressurreição na verdade nunca aconteceu. Os discípulos inventaram essa história para fazer com que o cristianismo ganhasse mais adeptos no seu tempo, quem sabe sensibilizar o coração daqueles que estavam ali sem saber o que fazer. Existem ainda alguns estudiosos que dizem que, na verdade, a ressurreição não aconteceu porque nem a morte de Jesus aconteceu naquele dia. Eles dizem que, na verdade, Jesus estava, sim, na cruz, mas que ele teria desmaiado, e em sendo tirado da cruz, porque se aproximava o momento das celebrações em Jerusalém, ele foi levado para um túmulo, mas por não ter morrido na cruz, ao longo da noite ele recobrou a sua saúde, as suas forças, e teria saído do túmulo. Outros ainda têm a petulância de dizer que os relatos contidos nos evangelhos, eles só são contados assim porque as mulheres que ali foram verificar olharam o túmulo errado. Um túmulo que ainda não tinha sido usado e que, portanto, o túmulo vazio, na verdade, não era o túmulo de Jesus. Nós sabemos que todas estas coisas não são verdades e não se sustentam, até mesmo pela lógica. Seria impossível conceber a ideia de tamanho sofrimento e não haver morte na cruz. Seria muito simples para o Império Romano defender-se de toda aquela rebelião que os cristãos representavam para eles, de toda aquela agitação em Jerusalém, apenas apresentando o corpo do Cristo morto, se ele de fato não tivesse ressuscitado.
Perceba, irmãos, como estes fatos históricos fazem todos estes argumentos sobre a ressurreição de Jesus, que contestam a ressurreição de Jesus, se desfazerem. Após a sua morte, Jesus apareceu para Maria Madalena, para as demais mulheres, apareceu para Simão, como no texto que nós acabamos de ler, para os dois a caminho de Emaús, apareceu para os discípulos reunidos, quando Tomé não estava com eles, depois apareceu novamente quando Tomé estava, e assim continuou revelando-se a muitas pessoas, até que ele voltou ao céu. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, na verdade, as palavras de Pedro, quando depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro, de forma ousada, pregava justamente acerca da ressurreição de Jesus, quando em Atos capítulo 2, versos 22 a 24, Pedro, pregando para aquela multidão, disse o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Irmãos, como explicar a disposição dos discípulos em pregar algo tão transformador, como justificar atitudes dos missionários que ao longo da história abandonaram as suas casas, que partiram para lugares desconhecidos para pregar justamente esta verdade acerca da morte e ressurreição do nosso Mestre? O que dizer aos mártires que foram sacrificados duramente pela fé na ressurreição de Jesus Cristo? O homem não morre por aquilo de que não acredita. É o que nós vimos no filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Como explicar a disposição de homens e mulheres ao longo da história, desafiando as autoridades, arriscando a própria vida, em afirmar que sim, Jesus Cristo ressuscitou? Mas além de todos esses motivos que apresentei aos irmãos, à luz do texto que nós lemos nessa manhã, eu gostaria de apresentar ainda 3, que nos dão conta acerca da importância da ressurreição de Cristo, e como esta verdade deve não apenas ser conhecida, mas estar latente aos nossos olhos, e como isso afeta a nossa vida aqui, mas também para a eternidade. A importância da ressurreição de Jesus Cristo é a verdade que nós celebramos nesse dia, e que deve estar presente em cada um dos dias da nossa caminhada. Em primeiro lugar, crer na ressurreição nos permite ver ou sentir Jesus caminhando conosco. Volte-se ao texto, versos 14 e 15, nós lemos assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus havia morrido. A esperança dos seus seguidores, a este momento, parecia desfeita. O mestre já não estava presente mais. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, os 12. Mas percebam como uma grande quantidade dos discípulos que acompanhavam Jesus já estavam, quem sabe, voltando para casa, retomando a sua vida pregressa, porque o Cristo já não estava mais presente. E percebam como eles discutiam, conversavam a respeito destes acontecimentos ao longo da estrada. Eles estavam, provavelmente, lamentando tudo o que havia acontecido com Jesus. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando como estes dois aqui, pela tristeza que o verso 17 narra, eles estivessem preocupados com o futuro. Eles tinham esperança de que Jesus viesse redimir Israel, como de fato redimiu, mas não do jeito que eles esperavam.
E que, portanto, por ser assim diferente o reino de Deus que eles receberam, eles estavam entristecidos e sem esperança, quem sabe preocupados com o futuro, porque afinal de contas, o varão galileu, o nazareno, aprovado, que manifestou o poder de Deus no meio deles, já não estava mais presente. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei pensando como muitas vezes nós caminhamos, vivemos a nossa vida, e à semelhança destes dois, apesar de sabermos todos os relatos acerca de Jesus, nós vivemos a nossa caminhada sem perceber que Ele está conosco. E perceba, eu não estou dizendo que você não crê que Jesus ressuscitou e que Ele anda com você. Eu estou me referindo das muitas vezes onde nós agimos como se Jesus não estivesse do nosso lado. Em determinados momentos da nossa vida, quando as nossas escolhas parecem não concordar com esta fé que nós temos no coração, quando nos sentimos sozinhos e nos afastamos daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Exatamente como esses discípulos no caminho de Emaús. O texto nos diz, verso 16, que os seus olhos estavam como que impedidos de o conhecer. Uma grande verdade acerca da ressurreição de Cristo é o fato de que, porque Ele ressuscitou, Ele está presente conosco, como nos diz em Mateus 28, verso 20. Mas sabe, irmãos, o que é ainda mais impressionante nisso tudo? A ressurreição de Jesus não deveria ser novidade para aqueles discípulos. Percebam o que os versos 25 e 27 diz. Jesus chega perto deles e lhes pergunta: do que vocês estão conversando? Eu imagino a cena de Jesus rapidamente se aproximando, e aqueles discípulos com semblante entristecido, como nos diz o verso 17, falando a respeito da perda do Mestre, e como os seus planos haviam ido por água abaixo. E eles então contam: é só você que vem de Jerusalém e não está sabendo das últimas coisas? Você não abriu o Facebook da prefeitura de Jerusalém? O obituário? Jesus, o Nazareno, o varão galileu, poderoso em obras e em palavras, foi duramente morto pelas autoridades. Nós esperávamos, disseram eles, que Ele redimisse a Israel. E é interessante como nestas palavras nos parece muito claro que eles haviam perdido a esperança na redenção prometida por Deus. E diante destas palavras, Jesus então começa esse diálogo com eles, dizendo: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Meus irmãos, quando Jesus ouve aquelas palavras e percebe a tristeza do coração daqueles homens, Jesus chama-lhes a atenção e aponta para tudo que estava escrito a seu respeito no Antigo Testamento, demonstrando-lhes toda a soberania e a providência de Deus em ditar o curso da história. Eu fico pensando, meus irmãos, como muitas vezes agimos exatamente como estes dois. Apesar de conhecermos os fatos, nós agimos com certa surpresa ao cumprimento deles. Isso demonstra que não basta apenas conhecer as Escrituras, é necessário, portanto, crer nelas e viver sob a autoridade delas. Jesus começa a apontar para Moisés, e o texto nos diz, para aquilo que todos os profetas disseram a respeito dele. Fico imaginando Jesus naquele momento, lembrando os discípulos de Emaús, daquilo que estava escrito em Isaías 53, que narra com uma riqueza de detalhes impressionante como ele havia padecido. Perceba, irmãos, como que
sem a verdade da ressurreição, as pessoas estão como aqueles discípulos no caminho de Emaús, sem esperança. Apesar de todos os testemunhos acerca da vitória de Cristo sobre a morte, caminham apenas sobrevivendo. Todos os homens morrem, mas muitos ainda não experimentaram a vida. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta e percebemos como a ausência desta fé que traz a esperança deixa as pessoas numa condição de tristeza, de espanto, quando enfrentam as dificuldades, as durezas desse mundo. Os discípulos do caminho de Emaús estavam meio que desamparados. E agora, quem poderá nos defender? Viver sem a alegria acerca da ressurreição de Cristo é o mesmo que viver andando o caminho de Emaús, entristecido e lamentando por aquilo que não aconteceu. Em segundo lugar, irmãos, a ressurreição de Jesus nos ensina que a presença de Jesus no nosso coração faz com que o nosso coração volte a arder. A presença de Jesus muda a nossa vida. Verso 32. E disseram um ao outro, depois de todos estes acontecimentos, depois de Jesus ter exposto as Escrituras para eles, e perceba, irmãos, como o arder do coração é uma consequência natural da exposição bíblica, e disseram um ao outro, verso 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, perceba a ordem lógica que o texto nos apresenta. A importância da ressurreição se torna evidente quando esta fé nos permite ver e sentir a presença de Jesus. E quando nós percebemos a presença de Jesus nas nossas vidas, o nosso coração é transformado e a palavra de Deus faz como se o nosso coração ardesse. Você já sentiu o seu coração arder por aquilo que o Evangelho diz? Quantas experiências ao longo da nossa vida, de momentos comunitários como esse, de momentos íntimos na presença de Deus, onde o nosso coração ardeu por aquilo que a Escritura disse a respeito de Cristo, como se algo dentro de nós mudasse completamente, alterasse a nossa forma de ver as coisas. Aqueles dois discípulos, irmãos, que antes, como no verso 17, estavam entristecidos por tudo aquilo que havia acontecido, ao serem expostos às Escrituras, à verdade incontroversa sobre a ressurreição de Cristo, sentiram como se o seu coração ardesse. É esta a consequência do Evangelho nas nossas vidas. Em terceiro lugar, irmãos, a importância da ressurreição de Cristo se revela pela certeza de que uma vez o nosso coração aquecido por esta palavra, nós somos levados a anunciar esta ressurreição. Acompanhe comigo o que nos diz o verso 33 e 34. Logo depois de terem tido aquela experiência do partir do pão com Jesus, e na mesma hora, diz-nos o texto, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, existe algo de muito especial aqui. Os discípulos foram duramente impactados pela presença de Jesus, sentindo, por meio da exposição bíblica proposta por Jesus, como se o seu coração ardesse. E a partir deste momento, aqueles que estavam cansados pela jornada de Jerusalém para Emaús, agora
têm os seus pés recobrados da força para voltar para Jerusalém. Perceba como, em primeiro lugar, esta certeza da ressurreição lhes fez sentir a presença de Jesus, e é como se as escamas dos seus olhos caíssem, e eles, sentindo Jesus, tiveram seu coração aquecidos, como se pegando fogo. E estas coisas fizeram com que estes dois tomassem a atitude que a palavra de Deus nos requer. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, é necessário contar aos outros a respeito desta verdade. O texto nos diz que eles voltaram para Jerusalém. Perceba, irmãos, quando o nosso coração está ardendo, quando o nosso coração foi transformado por esta mensagem de ressurreição, não existem impedimentos suficientes para nos fazer permanecer como estamos. Eles saíram de Jerusalém a caminho da aldeia de Emaús, uma caminhada longa, uma jornada difícil, terrenos difíceis que foram vencidos ao longo de todo o dia. E o texto nos diz que eles chegaram em Emaús quando o dia estava terminando. Irmãos, aquelas jornadas de dia já eram jornadas difíceis, mas estes homens, ao terem os seus corações aquecidos por esta verdade acerca da ressurreição, não ficaram onde eles estavam. A dificuldade do caminho, os impedimentos naturais do cansaço, as adversidades ao longo da jornada não serviram de desculpas, e o texto nos diz que eles partiram de volta para Jerusalém. E ao chegar ali, eles perceberam que Jesus já havia se revelado aos discípulos, mais precisamente a Simão Pedro. Jesus estava presente. Naquele momento, então, eles relatam a sua experiência com Jesus. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus, o nosso coração é aquecido por Deus, mas permanecemos onde nós estamos, guardando esta novidade, esta boa palavra, esta semente dentro de nós, como se ela nos pertencesse. Os discípulos no caminho de Emaús nos apontam para o fato de que a certeza da ressurreição nos faz anunciá-la. Pela fé, todos nós temos uma experiência pessoal com Cristo ressurreto. Hoje nós estamos reunidos nesta manhã, celebraremos em instantes a ceia do Senhor. A palavra de Deus lida e exposta aquece o nosso coração, e todas estas coisas, meus irmãos, devem nutrir a nossa alma a ponto de nos fazer contar esta verdade às outras pessoas. Assim como o coração daqueles discípulos de Emaús queimavam ao sentir a presença de Jesus e terem a certeza da ressurreição, nós somos chamados a este anúncio. A certeza da ressurreição não é, portanto, um segredo. Muitos, ao longo da história, entregaram a sua própria vida em nome desta verdade, para que esta verdade chegasse em lugares cada vez mais distantes. Nas quartas-feiras temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, e como Paulo tinha amor por esta verdade, e como Paulo escreveu um tratado teológico, que é a carta aos Romanos, e no final desta carta, ele revela as suas intenções de alcançar a Espanha, porque ali o Evangelho ainda não tinha sido pregado. Todos nós somos chamados a este anúncio. Pelas Escrituras, a ressurreição de Jesus é uma verdade para você. Você crê que de fato Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Por acaso esta verdade queima o seu coração quando lemos textos como o de Isaías, que nos conta com uma riqueza de detalhes maravilhosa como Deus amou a sua igreja,
Como Deus se agradou em ver Jesus Cristo enfermar, padecer em dores. Isso queima o seu coração. Se sim, meus irmãos, assim como os discípulos de Emaús, nós precisamos de pés ligeiros. Nós precisamos de instinto de urgência para anunciar às pessoas acerca desta mensagem de esperança. Anunciar a mensagem de que Cristo, sim, de fato, morreu na cruz do Calvário, mas que em 3 dias muita coisa acontece. Ó morte, onde está a sua vitória? Cristo ressuscitou, vencendo o poder da morte, nos dando a salvação e a vida eterna. O texto de Pedro nos afirma que esta é uma herança que ninguém pode tirar de nós. Esta é a razão da nossa esperança. Era necessário que Jesus Cristo vencesse aquilo que nos limitava. Ele venceu a morte e na sua ressurreição nós temos a garantia da vida eterna. Que nesse dia, meus irmãos, tão especial, nós possamos fazer como os discípulos de Emaús, nos voltar para as Escrituras, abandonar o sentimento de tristeza e desesperança, ter o nosso coração aquecido por Jesus e na ação do Espírito Santo, impulsionados a levar esta certeza acerca da ressurreição de Jesus. Existem pessoas no seu ambiente de trabalho que estão apenas sobrevivendo. Existem pessoas no seu círculo social que estão apenas sobrevivendo, empurrando com a barriga, quando eu e você somos expostos com esta palavra. Devemos nos sentir enviados a estas pessoas para dizer a elas uma verdade que mudou completamente a nossa vida. E eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus, por meio do Espírito Santo, possa de fato aquecer o nosso coração e nos dar a intrepidez desses 2 discípulos. Nós precisamos parar de dar desculpas, de ficar apontando dificuldades e limitações. Eles saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém, enfrentando todas as dificuldades, porque era urgente apresentar aquela mensagem: Jesus, o nosso Senhor, vive. E Ele apareceu para nós. Jesus apareceu para você, irmãos. Você sente que essa verdade alcança o seu coração. Se isso queima o seu coração, é para você esta mensagem. Nós precisamos ir e anunciar essa ressurreição. Não apenas em dias comemorativos como esse, mas em cada uma das nossas oportunidades. Cada um dos nossos dias são oportunidades de anunciarmos esta verdade na qual a igreja se mantém de pé. Cristo ressuscitou.